começar, vou iniciar a gravação, porque depois eu disponibilizo aqui na tela para quem quiser assistir. Aqui nem todo mundo, às vezes, pode nesse horário, então, nossas lives, normalmente, elas costumam a ter uma opção de pessoas que assistem depois. Então, a gente vai gravar e disponibilizar no grupo de estudos técnicos, que está no Zap, ok? Mas agora está entrando muita gente aqui na sequência. Bem, nós vamos dar início, então, à nossa proposta de hoje, e como nós temos hoje uma opção de pessoas que estão aqui nos visitando e fazendo esse esforço para participar dessas lives, eu queria só fazer um breve comentário a respeito do que é a intenção. Eu atualmente sou vice-presidente da Câmara Técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão, e a gente tem como meta estudar as normas, principalmente as normas que entram em audiência pública. No momento, acabou de entrar mais 2 normas em audiência pública que a gente vai programar para as próximas semanas. Mas eu já havia combinado com o meu amigo e colega Jorge Ivan discutir a norma que trata de receitas. E o Jorge se preparou, já tinha uma apresentação pronta e está trazendo algumas novidades e conhecimentos para nós, e nós programamos para essa semana. Então, hoje vai ser uma espécie de bate-papo sobre a NBC TG 47, Receita de Contratos com Cliente, e eu tenho a grata satisfação de trazer aqui um conterrâneo meu, piauiense, auditor também, Jorge Ivan Teles de Souza. Ele é sócio da PKF Brasil Auditores Independentes, membro do CAI-CFC, da Comissão de Administração do Exame de Auditoria, entre outras atividades. Auditor de várias empresas no Piauí e em outros estados brasileiros. Inclusive, já realizamos trabalhos de auditorias juntos. E uma pessoa que eu avalizo o seu conhecimento e também os ensinamentos que ele vai trazer aqui para nós. Então, não quero perder muito tempo aqui falando do currículo do Jorge, a apresentação dele vai falar por si. Eu já passo direto a palavra para o Jorge Ivan, cumprimentando a todos que estão aqui e desejar a todos um bom aprendizado. Com você, Jorge. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Tá? É uma honra estar aí falando com os colegas aí do Maranhão. Quando eu falei com o Conrado, ele me deu essa missão. Ele disse: Jorge, eu estou com um grupo de estudos, eu queria que você colaborasse aí com o tema. Eu disse: tá bom. Que tema que você quer? Ele disse: não, pode ser a receita. Eu digo: muito bom, legal, gostei. Uma norma enorme. Tá, hoje está todo mundo discutindo, meio mundo de gente tem dúvidas. Eu depois então tá bom. E eu aceitei, e eu venho estudando aí, venho discutindo aqui com o trabalho, mas vamos lá. Vamos tentar fazer um bate-papo. Na verdade, não pode se aprofundar muito, porque o tempo é um pouco escasso. Mas dá para a gente discutir bastante, tá? Eu vou fazer uma apresentação, e se vocês quiserem, à medida que eu vá apresentando, vocês podem ir questionando, perguntando, dando exemplo, fiquem bem à vontade para a gente poder interagir, tá bom? Para a gente ser um pouco mais interativo mesmo e poder aprofundar e trocar conhecimentos. Ok? Eu vou botar aqui a pequena apresentação. Agora, Conrado, vamos ver aqui como é. Apareceu aí? A parte de baixo da tela, apresentar agora. Espera aí que eu... Um momento. Eu estou apanhando um pouco. Passa o mouse na parte de baixo da tela. Porque eu esqueci de fazer isso, na verdade. Aí tem uma setazinha, apresentar agora. Você clica nela e escolhe aí a tela, né? A tela inteira. E aí abre sua tela e pronto, já está entrando. Está indo aí, pronto. Tem uma setinha. Não precisa clicar.
Basta você clicar agora no arquivo que você vai apresentar. Esse aí. Pronto. Apareceu? Apareceu. Se puser botar na tela cheia, fica melhor. Ele está pegando só a metade da tela mais. Para mim está cheia, não? Deixa eu ver aqui. Mas também tá bem visível. Está bem visível. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, pessoal, a norma, o CPC 47, antes de mais nada, ele veio para revogar uma série de normas que tinha. O nosso normativo com relação a receitas era uma miscelânea e criava muita dúvida. Então, as normas que foram extintas foram essas aí. O 17, o 30, o CPC, a parte A, a parte B, esse ICPC 2, ICPC 11, esses foram os principais que foram revogados. Na verdade, todos eles tentavam... Eu estou ouvindo uma interferência, vocês estão ouvindo ou será que sou eu? O som tá bom, pessoal? Tá bem, tá muito bom. Agora parou. Tinha agora é porque eu estava com a interferência no chiado. O que se pretendeu com essa norma? Foi criar uma racionalização com relação à receita. O que havia na prática era que sempre que aparecia um fato novo, havia muitas dúvidas. Essas dúvidas com relação a como se comportaria, como iria se contabilizar a receita. E hoje, o CPC 47 ele já é aceito pelos principais reguladores. Então, a CVM, o Banco Central, a SUSEP, a Anatel, a NTT, a ANS, todos eles já aceitam. Vale a pena dizer que nem todas as normas que estão postas, esses órgãos reguladores já aceitam como tal. Por exemplo, o Banco Central, existem coisas que o Banco Central ainda não aceitou tudo. A SUSEP também. Mas essa norma da Receita, ela já foi toda incluída dentro dos normativos desses órgãos, o que é muito bom, porque facilita a vida do contador e facilita também a vida do auditor. E ele é basicamente utilizado para as empresas de grande porte ou que estão sob supervisão. E para as pequenas e médias, continua lá a TG 1000, conforme a aplicabilidade. Principais características. Bom, o princípio básico é esse aí, é o que está na norma. A entidade deve reconhecer as receitas para descrever a transferência de bens e serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação, a qual a entidade espera ter o direito em troca desses bens ou serviços. Olha só, o texto todo ele fala hoje de bens e serviços de uma maneira geral. Então, juntou tudo, não existe mais venda de bens e venda de serviços. Então, na verdade, a norma trata tudo como um ativo, como uma coisa só. Então, ele vai falar o tempo todo, e isso é interessante, porque simplifica e fica mais homogêneo. E o princípio básico é esse, é o que você deve reconhecer, o que você espera receber. Esta é a base da história. Isso aí vai fazer com que você, muitas vezes, contabilize valores diferentes do valor, por exemplo, original da coisa. Mas, na verdade, se você faz um contrato de uma maneira e na expectativa de receber ele é diferente do que está contratado, este valor é o que vai, a princípio, pelo princípio básico da coisa, é que vai prevalecer. E assim a norma vai dizendo como fazer. Ela criou 5 etapas para o reconhecimento. E isso é interessante. E, ao mesmo tempo, complica um pouco, porque nos faz, como contadores e como auditores, pensar dentro de uma caixa. Ele cria 5 etapas, cria uma matriz, e essa matriz ela serve de matriz de pensamento e serve de matriz para que você possa enquadrar um determinado fato como receita ou não. Tá certo? Eu acho bom, porque tira dúvidas de uma maneira geral. Se você consegue enquadrar, fica tranquilo. Então, na verdade, dirime as dúvidas que poderiam eventualmente aparecer. Eu já conheço pessoas que acham isso péssimo, porque fica o pensamento enquadrado. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, e o pensamento majoritário, é que foi bom criar, sim, esse modelo de etapas para que se possa reconhecer. E houve também uma ampliação dos requisitos de evidenciação. Nós não vamos falar sobre a evidenciação, porque senão nós levaríamos um dia todo ou mais. Mas vamos
Hoje nós vamos falar basicamente das 5 etapas de reconhecimento e falar rápido, porque na verdade é muita coisa. O que é que ficou fora? Ficaram fora esses aí: o contrato de arrendamento, CPC 06, o contrato de seguro, CPC 11, e o pronunciamento do IFR 17, que vai entrar em 2021. Os instrumentos financeiros, outros direitos e obrigações contratuais dentro desse escopo do CPC 18, 19, 35, 36 e 48. Permutas não monetárias, na mesma linha de negócios, e também, que não está aí, mas as subvenções governamentais, tá? Elas não estão inclusas dentro do escopo do CPC 47. O resto está no CPC 47. Então, não foi arrendamento, contrato de seguro, instrumento financeiro ou subvenção governamental, ou permuta não monetária, se enquadra dentro do CPC 47. Existem algumas definições interessantes. Quando ele fala de contrato, o contrato é um acordo, duas ou mais partes, que cria direitos e obrigações. Esse termo ele é altamente usado, tanto que está no texto, no título da norma, mas um contrato, subentende-se aqui, não é só esse contrato formal que você faz, assina, reconhece firma, tem testemunha, não. Um contrato, esse acordo ele pode ser verbal, ele pode ser instantâneo, ele pode se modificar no momento que você está fazendo um negócio, você pode até começar a fazer um negócio contratando de uma maneira e no decorrer da conversa ele modificar e você chegar a um bom termo. Ele é um contrato verbal que ele tem validade entre as partes e ele gera, sim, direitos e obrigações. E o conceito da receita é um conceito bem conhecido de todos nós, que é o aumento dos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no custo das atividades usuais da entidade, na forma de fluxo de entrada ou aumentos dos ativos ou redução dos passivos, que resultam em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos sócios. Bom, este conceito é um conceito que é bem simples, todos nós já estudamos bastante, mas vira e mexe as pessoas têm dúvida, principalmente quando você fala, por exemplo, em redução de passivos. Quando você fala em redução de passivos, às vezes, pelo menos um contador não muito experiente, ele tem dúvidas da característica que isso é como uma receita. Mas, na verdade, é sim uma receita, quando ele gera um benefício econômico dentro de um determinado período, no curso dessas atividades. Então, se ele gera um fluxo, um aumento nos ativos, tá certo? Ou essa redução de passivos, ele é naturalmente considerado uma receita. Outra definição interessante é essa, obrigação de desempenho. Essa definição é uma definição relativamente nova nas normas, ela não aparecia muito, tá? Mas ele é uma definição que ela está na prática dos negócios. A norma, ela se adequou muito à prática comercial vigente. Então, hoje, quando você contrata, muitos dos seus contratos que são feitos, eles têm sim uma obrigação por desempenho, e às vezes ele não está escrito, às vezes ele está subentendido, mas essa obrigação, e ela é exatamente digamos assim, a ponta-chave, o ponto-chave, aonde você vai poder fazer o reconhecimento da receita ao longo de uma linha de tempo. Ou seja, pelo reconhecimento desse desempenho que você prometeu no contrato para transferir para o cliente esse bem ou esse serviço. Então, promessa em contrato com o cliente para transferência ao cliente de bem ou serviço, série de bens ou serviços que sejam praticamente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência. Resumo: a obrigação da entidade vendedora de desempenhar uma obrigação de repassar o controle do bem ou serviço à entidade compradora. Pessoal, até aí tudo bem? Conrado? Alô? Alô? Tá tudo bem, Jorge, tá? É porque eu estava com o microfone desativado para não atrapalhar, mas tá tudo certo. ok. Não, tudo bem. O que eu estou falando, como eu não estou vendo ninguém, na verdade a minha tela está cheia, eu não estou conseguindo ver ninguém. Tá? Eu estou falando para a tela. Tá tranquilo. Nós temos aqui no momento 15 pessoas. Bacana então. Tudo bem. Pessoal,
Apenas repetindo, se alguém quiser interromper e fazer uma pergunta ou discutir um tema, fique à vontade, tá? Outra definição é ativo de contrato e passivo de contrato. O que é o ativo de contrato? É o direito da entidade a receber a contraprestação. Então, quando você faz uma transação comercial com o cliente, o seu ativo, a princípio, é o direito que você tem de receber a contraprestação em troca dos bens ou serviços que você vai transferir para o cliente. E o passivo de contrato é a obrigação que você tem de transferir ao cliente os bens ou serviços que você está prometendo em troca daquela contraprestação que você recebeu. Então, são expressões novas que você não via na norma, pelo menos nas normas antigas não era assim que ela se definia, e agora se apresenta dessa maneira, que eu acho bom, inclusive. E recebível é um conceito tranquilo, que todo mundo conhece, um direito que a entidade tem a contraprestação, seja incondicional. Ou seja, você vendeu a prazo, entregou o bem, fez a contraprestação, você tem aquele direito que ele não tem condições, ele é incondicional, é o direito que você tem de receber, tá certo? Somente ele é considerado incondicional quando você cumpre todo o ciclo da entrega do produto ou do serviço neste contrato que você fez com o cliente. A nova metodologia, ele modifica um pouco, contabilização, você consegue fazer uma contabilização individual e também consegue fazer uma contabilização de contratos com características semelhantes. Bom, aqui é que começa efetivamente a nossa discussão. A norma, ela cria esses 5 passos que servem para você reconhecer as receitas, tá certo? Essa nova metodologia, ela é a identificação do contrato, a identificação das obrigações de desempenho, determinação do preço total da transação, alocação do preço da transação às obrigações de desempenho, receita reconhecida quando do atendimento das obrigações. Pessoal, estes passos em todos os negócios que envolvem receita, eles estão presentes, mesmo que implicitamente, mesmo que de forma muito discreta. Por exemplo, se você vai numa loja comprar um carro, você vai lá na loja, entra para comprar um carro. Então, você sentou com o vendedor, disse, eu quero o carro. Ele faz um contrato lá de você de compra e venda, aquele pedidozinho, já começa fazendo aquilo. Vamos comprar um carro à vista. Quando ele começa a preencher aquele contrato, que são as especificações do carro que vai lhe entregar, ele começa dizendo que carro é, qual é o modelo, qual é o ano, qual é a cor. Então, dá todas as características do bem dentro da identificação. Então, neste contrato, que é o próprio pedido lá, digamos assim, ele tem o nome da empresa que está lhe vendendo, a qualificação dela já está impressa, até pela logomarca, tem o seu nome e seus dados, então já é a identificação do próprio contrato. Identificação das obrigações de desempenho. Ali ele começa a botar que vai lhe entregar um carro, vai lhe dar, por exemplo, um seguro, ele vai lhe dar um tanque cheio, ele vai lhe dar os tapetes. Então, ele começa a botar dentro daquele contrato as obrigações que ele, vendedor, está assumindo com o comprador. Determinação do preço total. É a negociação que você faz e define. Olha, este carro custa R$100 mil à vista, ou, se você quiser, você pode parcelar, ou você pode financiar, você define o preço total. A alocação do preço da transação às obrigações de desempenho. Ele só pode dizer, só pode alocar aquele valor se ele lhe entregar o carro. Se você chegar até a determinação do preço e disser assim, eu não quero e for embora, não tem contrato e não tem receita. Mas quando você diz, não, eu vou pagar a obrigação de desempenho dele, quando você se dirige ao caixa lá para pagar, e ele emite a nota fiscal, tá certo? Você começa a alocar o preço das coisas àquela transação. E ele reconhece, a receita ela é reconhecida com o atendimento de todas essas obrigações. Então, na medida em que ele lhe entrega o carro, transfere para você,
e cumpre todas aquelas outras etapas que ele prometeu lá naquele primeiro documento, no pedido, aí sim ele pode reconhecer que já há uma receita pela venda de um carro. Então, e se você pensar em todos os serviços, em todas as compras, até uma compra de supermercado que você vai, esses 5 passos, eles estão presentes de maneira muito efetiva ou de maneira discreta. Ô, Jorge? Oi. Uma questão aqui. Pegando o exemplo do carro que você citou, isso eu escutei também num curso que fiz no próprio Conselho de Contabilidade. Imagina que eu estou comprando um carro para dar de presente para minha esposa, por exemplo. E o aniversário dela é só em outubro, mas eu estou comprando o carro agora no mês de junho. Eu fui na concessionária, comprei o carro, preenchi aqui todos o cadastro, o contrato e tal, mas eu não quero receber o carro agora. Eu quero deixar o carro na concessionária para receber só em outubro, na época do aniversário. Não quero antecipar o presente. Ok? Ok. A concessionária, então, fica responsável pelo carro. Ela não me entregou o bem. Portanto, sim, não cessou para ela todas as obrigações e riscos que ela teria sobre o produto da venda. Ela emitiu a nota fiscal, ela fez toda a parte burocrática da história, mas não entregou o bem porque eu não quis receber. Do ponto de vista fiscal, a receita é reconhecida, porque a nota fiscal foi emitida, ela vai pagar os impostos e tal. Mas do ponto de vista da contabilidade financeira, esta receita não é reconhecida ainda, é isso? Não, é diferente. Neste caso, tá, ele vai ficar com o estoque de um bem de terceiro, ele sai do estoque normal operacional dele, tá? E vai estar com um estoque de terceiros, e vai criar uma obrigação. Se ele cumpriu essas 5 etapas, se você foi lá, pagou, ele emitiu a nota fiscal, ele entregou o bem, você apenas não recebeu, não tirou da concessionária, digamos assim, mas ele emplacou o carro em seu nome, ou no nome da sua esposa, ele fez tudo isso e apenas não lhe entregou, tá? Esse fato dele não lhe entregar, na verdade, é um passivo dele, pela guarda de um ativo de terceiro. Mas os passos da receita foram sim concluídos, tá? Ok, obrigado. Ok? Ok. Bom, vamos abrir agora aqui os passos um a um e discutindo aos poucos. Identificação do contrato. Bom, a identificação do contrato, ele tem 4 passos dentro dele. São esses aí. Aprovados pelas partes que assumem compromissos com as obrigações. Identificação dos bens e direitos e os serviços e os termos do pagamento. Tem uma essência comercial e o seu recebimento for provável. Se preencher tudo isso e a resposta for sim, existe um contrato. Então, está caracterizada a existência de um contrato com o cliente. Se algum desses 4 passos não preencher, tá certo? Ainda não existe um contrato. É importante na identificação. Então, você vai lá, aprovou, as partes disseram, não, tudo bem, nós queremos fazer negócio. Eu vou fazer um negócio com você, eu assumo o compromisso de lhe entregar um bem e você assume o compromisso de me pagar. Ok. Identificação dos direitos e aos bens, tudo direitinho, e os termos. Não, você vai me pagar à vista, você vai me pagar a prazo e você vai me entregar o carro que eu estou querendo comprar, é esse aqui. Continuando no exemplo do carro. Tá certo? É esse o modelo do carro que eu quero. Ok. Ter essência comercial. É uma empresa comercial. Então, se a coisa não for comercial, não é contrato. Porque para reconhecimento de receita, a coisa tem que ter a essência de comércio, tá? De negócio. Essa expressão comercial não significa indústria, comércio e serviço, não é isso. É a história de negócios, tá? É a essência de negócio, de business. E se o recebimento é provável. Então, se você está vendendo e você sabe que o cara não vai lhe pagar,
esse contrato não adiantou de nada. Você simplesmente fez uma coisa que você já sabe que não vai receber nada, então não há nem receita. Então, normalmente, ninguém faz nada pensando em não receber o combinado. Se faltar alguma dessas condições para a identificação, e a entidade recebeu a contraprestação do cliente. Ó, voltando aqui. Um desses 4 aqui faltou, mas o cliente foi e pagou. O que acontece isso? Na verdade, não é uma receita. Isto é um passivo. Se você recebe, tá certo? Um dinheiro adiantado e não conseguiu fazer, tá certo? Identificar bem o contrato, ele ainda não é receita. Então, quando a entidade não possui a obrigação restante de transferir os bens ao cliente ou a totalidade, praticamente a totalidade da prestação prometida pelo cliente foi recebida e não é restituível. Não é. Conrado, voltando aqui àquele seu exemplo, tá? Veja só. Sei. Aqui ele está dizendo assim, ó, quando a entidade não possui obrigação restante de transferir. Professor Jorge, Oba! depois que o senhor terminar aí, eu quero complementar aqui o exemplo do vice-presidente Conrado com outro aqui e saber a sua opinião. Pô, não. Eu só trabalhar essa tela aqui. Então, Conrado, veja só. Quando o cliente, a entidade não possui obrigação restante de transferir os bens ao cliente. Não é o caso, tá? Ele, no seu exemplo, ele transferiu o bem, apenas deixou lá. É uma questão de comodidade, tá? Não é a questão contratual. Ou praticamente a totalidade da contraprestação prometida pelo cliente foi recebida e ela não é restituível. Olha só, se você, não é o caso do carro, mas se você faz um serviço, recebe uma parte e digamos que no meio da coisa ela cessou, mas aquilo que você fez é correspondente ou todo ou parte do que você recebeu, ou seja, não é restituível, tá certo? Você só vai reconhecer como se o contrato for rescindido, a parte recebida é equivalente ao que você entregou. Bom, pode perguntar. Professor, eu tinha, nesse exemplo que o professor Conrado colocou, a pessoa compra o carro, paga, deixa lá e só vai buscar. Eu me lembrei da situação aqui de um cliente meu que ele comprou um carro com uma caminhonete, pagou direitinho, beleza, e aí passaram aqueles dias ali para fazer checklist e tudo mais, e detectaram que o câmbio automático dela estava com problema. Tá entendendo? Tava com problema, não quiseram dizer nada. Aí vai em cima, vai embaixo, acho que tentaram resolver lá. Até que não deu mais, pegaram e ligaram. O carro já todo pago, bonitinho. Olha, seu fulano, deu problema assim, tudo mais, e nós estamos pedindo outra caixa de marcha. Eu digo negativo. Aí eu compro um carro novo, já vai trocar. Não quero, não quero mais. E nesse processo que a gente fala assim, quando é na tela anterior, tem lá quando ele é, se eu puder voltar aqui na tela anterior, quando ele é, tem um ponto lá que quando ele é recebível ou numa situação dessa, tá entendendo? Numa situação dessa, antes do cliente saber, já prevendo. Sim. Reconhece qual seria, no caso, qual seria a sua opinião diante de uma situação dessa? Não é receita. Não seria, né? Porque ele não conseguiu entregar o que ele prometeu. Isso. Tá? E nessa ele outra... não cumpriu, olha só, quando a entidade não possui obrigação restante, ele possuía sim uma obrigação, a concessionária, ele possuía a obrigação restante de transferir o bem novo ao cliente, tá certo? Uhum. E o cliente se negou. Ele disse, não, eu comprei um carro novo, por que é que eu vou utilizar um carro velho? Então, a contraprestação só pode ser, a transação, esse contrato só pode ser receita quando todos aqueles passos forem cumpridos, tá certo? E neste caso aí, o vendedor não conseguiu cumprir a parte dele. Correto. E só para continuar, nessa situação que você falou,
você está prestando um serviço, uma obra ou algo do tipo, tem o contrato já direitinho com o valor final, e aí você recebeu a metade ou 2/3, está faltando 1/3, já emitiu nota fiscal. Isso acontece muito na coisa pública, que você atravessa, né, você atravessa o documento fiscal e no meio da situação acontece, não recebe, não, né, não é cumprido, não é concluído, tá entendendo? E aí você só vai reconhecer aquela receita, né, que foi propriamente ali realizada, no caso, os 2/3. Mas isso, para a parte fiscal, fica complicado. Né, na situação. Aí entra aquela situação, né, que a gente tanto sabe. Na verdade, como é o seu nome que eu não estou conseguindo lhe ver? É o Fernando? Fernando José. Viu, Fernando? É o seguinte, aí a gente volta com uma situação bem comum nos escritórios de contabilidade das empresas pequenas. Você fica muito preocupado com a questão fiscal, tá? A receita, como um todo, o reconhecimento da receita, ele não necessariamente tem nota fiscal. Se puder casar, perfeito, mas não necessariamente. O fato de você emitir a nota, muitas vezes, ela coincide com a receita, mas ele não necessariamente. Então, este caso de quem vende, por exemplo, bens ou serviços para o serviço público, tem muitas coisas que são feitas e você reconhece como receita que ainda não foi faturado. Por exemplo, na área da construção civil pesada, que faz uma construtora que faz estradas, por exemplo, e sabe que é por medição, tá? Independentemente do fiscal da obra ir lá fazer a medição e dizer, olha, você tem X para receber, a contabilidade, a empresa pode fazer sua medição e pode reconhecer a receita, tá? Independente de emitir a fatura. Isso é uma coisa, se você pegar nas construtoras grandes, todas elas fazem isso, até porque se ele não faz, ele está deixando de reconhecer receita, está deixando de reconhecer resultado. Muitas vezes ele faz isso até porque se há uma receita, há um custo. E se ele não fizer, o custo já está lá representado facilmente, normalmente por insumos, folha de pagamento, coisas e tal. E aí ficaria totalmente, digamos assim, desequilibrado a relação de resultado entre receita e despesas de uma determinada construtora, por exemplo, se ele não reconhecer a receita proporcional ao serviço que ele já entregou, que normalmente é o tipo do contrato que ele vai dizendo assim, olha, tem etapas, você faz isso, recebe, você faz aquilo, recebe, você faz isso. Então, à medida que ele vai fazendo, ele vai reconhecendo a receita. Tirar a nota fiscal para receber do ente público é uma formalidade fiscal pura e simples, tá certo? Ok? Perfeito. Mais alguma pergunta? Vamos para frente? Passo 2. A identificação da obrigação de desempenho. Identificar como obrigação de desempenho cada promessa de transferência de bens e serviços distintos ou série de bens distintos, substancialmente parecidos e com o mesmo padrão de transferência ao cliente. Isso, às vezes, causa confusão. Por exemplo, quando você compra um bem e naquele bem ele tem mais de uma obrigação, eles são distintos. Por exemplo, eu comprei, vamos imaginar aqui o carro, tá? Eu comprei um carro, aconteceu isso comigo. E na mesma compra, eu comprei 5 revisões. Eu fiz isso, tá? Aquela venda do carro, ele contabiliza já como receita. Esse serviço das revisões, ele só vai reconhecer como receita quando ele prestar o serviço. Então, na verdade, a compra do carro que eu fiz, digamos, por 55 mil, um exemplo, foi 50 mil o carro e 5 mil as revisões. Ele vai contabilizar 50 como receita e os 5 como uma obrigação dele. Tá certo? Porque ele ainda não desempenhou. Não há um desempenho do contratado. O contratado é que a cada 10 mil quilômetros eu vá lá, leve o carro e faça uma revisão, aquela revisão obrigatória que eu já paguei. Olha só como a coisa é interessante. Você vai
identificar a obrigação de desempenho a cada promessa que você faz no contrato. Então, se o contrato, e um contrato pode ter muitas promessas, tá? Ele não é uma coisa, é diferente de você ir, por exemplo, eu vou no supermercado, vou na gôndola, pego uma coisa, vou no caixa, pago e vou embora. Pronto. Aí o ciclo se fecha. Não há nada, não há um contrato a mais, tá certo? Mas os bens é exatamente aquilo. Eu fui lá e peguei, digamos, um quilo de sal. Fui lá, peguei 1 quilo de sal, fui no caixa, paguei e fui embora. Então, o desempenho está fechado. O meu desempenho era pagar, a minha obrigação era ir no caixa e pagar, e a empresa era me entregar o bem. Então, morreu a história, não tem problema. Mas quando você tem um serviço ou um bem mais complexo, tá certo? Você tem que reconhecer de maneira separadamente e de forma distinta. Então, avaliar essas promessas de transferências são distintos para ajustar a contabilização unitária. Então, você vai contabilizar de forma unitária, ou seja, de forma individual, de uma maneira ou de outra. Ok? Agora precisa ter um controle, né, professor? Um controle bem rigoroso diante da quantidade, né, da quantidade de transações. E aí eu queria lhe perguntar a respeito, por exemplo, as empresas aéreas. Eu compro uma passagem, né, para minha família toda para viajar em dezembro. Não é receita, só é receita quando você viajar. Só quando viajar, né? No reconhecimento para elas, né? Exatamente. Só é caixa, por enquanto, e uma obrigação. São. É isso mesmo. Agora imagine milhares e milhares de passagens que as pessoas compram o tempo todo. Por isso é que eu estava falando da questão da organização e do controle que você tem que ter na contabilidade para deixar isso tudo justo e alinhado. Exatamente. No caso da passagem, tem até uns detalhes que a gente vai ver na frente, são as restrições. Ele nem contabiliza o valor todo. Ele vai ter que reconhecer, eu vou falar um pouco mais para frente, a questão de restrições, que tem o caso de você não voar, tem o caso de você ter que ser indenizado por alguma coisa. Tudo isso tem que ser reconhecido no momento da contabilização da sua passagem. Ok? Contador de empresa de aviação não é um contador qualquer. Um contador pode tirar o chapéu e dizer que ele é com C maior, que é complexo. Bom, o serviço é distinto se o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em conjunto, com outros recursos que estejam prontamente disponíveis. Ou seja, o bem ele tem que ser distinto. É como eu falei a história do carro. Eu levei o carro e ainda fiquei com as revisões a serem feitas. Elas são distintas. São negócios distintos em um contrato só. Tá certo? Então, isso é que é coisa distinta. A promessa da entidade de transferir esse bem ou serviço é separadamente e é identificável. Pronto, dá facilmente para identificar. O que foi o carro, e o que foi a promessa de fazer as revisões são identificáveis e são de maneira unitária, você consegue saber quem é quem na história. Exemplos. Venda e revenda de produtos, revenda de direitos, execução de tarefas, serviços contratados, prestação de serviço que consiste em estar pronta para fornecer bens e serviços, por exemplo, atualizações de softwares que sejam fornecidas quando e se disponíveis, disponibilização de bens e serviços ao cliente a serem usados à medida em que o cliente decidir. Isso aqui, por exemplo, os bens dados em comodato, por exemplo. Você manda para o seu cliente muitos bens em comodato. Você quer ver uma coisa que é muito feita isso em comodato? Na área hospitalar, são as hortas e próteses. O hospital tem uma série estocada de hortas e próteses, e quando ele precisa usar em determinado cliente, em determinado paciente, ele vai lá no estoque, pega, e quando ele faz isso, é que o fornecedor efetivamente fatura para fazer a transação. Por que é assim? Porque hortas e próteses, você não sabe qual é que vai usar. A pessoa tem que necessitar, e cada cliente, cada paciente é diferente um do outro. Então, ele tem na prática um rol de hortas e próteses possíveis
as que são mais usadas, digamos assim, e a proporção que ele vai utilizando é que vai sendo faturado para o hospital. Então, esse é um exemplo de bens que são dados em comodato e ele fica disponível, fica lá no estoque. A pessoa que recebe os bens do hospital contabiliza lá como estoque de terceiros, tá certo? É um ativo e um passivo, e à medida em que vai utilizando, é que ele vai para o custo e vai dando baixa no estoque. Ô Jorge, uma Oi. pergunta. Utilizando ainda esse exemplo aí do carro com as 5 revisões que foram pagas adiantadas e que para a concessionária é um passivo, é uma obrigação de fazer. Vamos imaginar que por um motivo ou outro qualquer, essas revisões não sejam feitas. Certo. O carro teve um acidente e perda total. Tá. Esse valor que foi adiantado e que está lá no passivo, e vamos lá, por razões contratuais, a revisão teria que ser feita naquele automóvel, naquele bem, sem cláusula de devolução de dinheiro. Como é que fica isso? Receita. Se você não vai restituir, você não tem possibilidade de restituir, vira receita automaticamente. Uma receita sem custo. Sem custo, praticamente. Uma doação. Porque é uma cláusula muito como é que se diz? Muito draconiana, né? Você diz, se você não trouxer o seu carro, não serve para nada, eu não lhe devolvo o dinheiro, tá certo? Não pode acontecer, sim, claro que pode, é possível. Mas se você não vai devolver, vira receita. Se você não vai prestar o serviço mais, porque o carro teve um acidente, vira receita. Ok? Tá bom. Então, aí, como mais exemplos, né? Concessão de licenças, construção, fabricação ou desenvolvimento, concessão de opção para um cliente comprar bens ou serviços adicionais, tudo mais. Bom, ainda sobre a identificação da obrigação. Tem esse quadrozinho. Você tem que preencher as duas condições. É capaz de ser distinto, e se for distinto, é no contexto do contrato. O cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em conjunto, com outros recursos que sejam prontamente disponíveis ao cliente. Ou seja, o bem ou serviço é capaz de ser distinto. E a promessa da entidade de transferir esse bem ou serviço é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato. Ou seja, compromisso para transferir o bem é distinto de um outro compromisso que você tem. É exatamente o exemplo que nós estamos falando do carro. Se essas condições elas são positivas, se é assim, então você tem uma obrigação de desempenho, ela é distinta. Se não, não é distinta. Se você não consegue separar essas obrigações uma das outras, tá certo? Se você diz, olha, você vai fazer, eu te dou, por exemplo, você foi lá e comprou o carro por 50 mil reais, e o cara diz, eu te dou de bônus 2 revisões. Você não tem como saber qual é o desempenho de uma coisa ou outra. Não dá para separar no contrato. Pelo menos ele não é identificável, tá certo? Então, isso como é que se diz? A contabilização disso vai ser no conjunto. Você não tem como separar a obrigação de cada uma delas. Cada obrigação de desempenho, você sabe que ganhou, que comprou um carro e sabe que tem direito, mas você não pagou separadamente por aquilo, você não tem, pelo menos, aparentemente, você não tem condições de separar. Se internamente a empresa tiver condições de dizer, não, na verdade, o meu carro era 48 mil e o que eu ofereci para ele como bônus custa 2 mil, aí ele separa, ele contabiliza separado. Se a parte do contrato, se o vendedor conseguir separar isso aí, que é muito pouco provável. Se você não bota no contrato de maneira separada, fica difícil você fazer
essa separação. Bens e serviços não distintos, ou distintos. Ainda falando sobre isso, um contrato de construção de um galpão de armazenagem de remédios, o contrato estabelece, olha o exemplo aqui, o contrato estabelece que a entidade é responsável pelo gerenciamento do projeto e identifica vários bens e serviços prometidos, incluindo engenharia, preparação do terreno, fundação, aquisição, construção da estrutura, tubulação, fiação, instalação de equipamentos e acabamento. Olha só, num contrato de construção, você consegue fazer, através do gerenciamento da obra, as etapas. Então, cada item desse é uma promessa. E, normalmente, você tem lá, quem já construiu sabe, você tem no cronograma, tá certo, da obra, o valor que você vai desembolsando por essas etapas. Então, se aqui tem 10 etapas, digamos, você deu 30% inicial e os outros 70% você vai pagar em 9 parcelas, de acordo com o seu contrato. E aí, isso sim, são compromissos distintos, são serviços distintos e você pode sim contabilizar à medida em que a coisa acontece. É um bom exemplo esse. Outro, a empresa celebra um contrato para a entrega de várias unidades de um... Esse aqui já é um exemplo um pouco mais complexo. Veja só, a empresa celebra um contrato para a entrega de várias unidades de um item, de um dispositivo, que é complexo e especializado. As especificações são exclusivas para o cliente, ou seja, ele está lá desenvolvendo um produto para o cliente, é exclusivo para ele, com base em um design personificado, personalizado, que é de propriedade do cliente, e que foram desenvolvidos sob termos de um contrato separado. Opa, veja só, ele desenvolveu um produto de propriedade para o cliente em um contrato separado. Então, já é uma obrigação e é um outro contrato. A empresa, ela é responsável pela gestão global do contrato, que exige performar e integrar várias atividades, incluindo aquisição de material, identificar, gerenciar subcontratados e realizar fabricação e montagem e testes. Será que são distintos ou indistintos isso aí? O que é que vocês acham? Essa segunda etapa, ou o conjunto de tudo? Gostaria de ouvir vocês aí. E aí, Conrado? Estou pensando aqui. Pessoal que está participando, vamos lá. Vamos dar colaboração aí. Por exemplo, aqui seria, vamos imaginar uma empresa que fabrica móveis sob encomenda, móveis personalizados. Certo. E ela pegou um contrato de um escritório grande que tem várias salas e dependências e vai fazer todos os móveis, da cozinha, sala de reunião, sala de diretor, sala de todo mundo. Seria uma situação mais ou menos como essa. Não é isso? Não. Essa daí é semelhante à anterior. E você conseguiu dizer, olha, o preço da cozinha é tanto, o preço do quarto é tanto, o preço da sala é tanto, dos móveis. Essa daqui, pessoal, ele é distinto porque primeiro são 2 contratos. Então, é um contrato que foi para desenvolver o produto. Então, o cara desenvolveu, sei lá, um copo descartável, um modelo de copo descartável. Então, ele desenvolveu um produto para o cliente. Então, este contrato, ele foi feito, depois que ele desenvolveu, aí ele disse, agora você vai produzir. Aí já é um outro contrato. Uhum. Veja só, que ele diz que é um contrato separado. Neste caso aqui, a empresa, lá no parágrafo diz assim, a empresa é responsável pela gestão global do contrato, que exige performar e integrar várias atividades, incluindo a aquisição de material, identificar, gerenciar, subcontratado, realizar fabricação, montagens e testes. Na verdade, é só um processo de fabricação. Você não tem como pagar, é difícil você querer separar cada etapa dessa e pagar. Olha só no início do exemplo, a empresa celebra um contrato para a entrega de várias unidades, ou seja,
eu vou querer 1 milhão de copos. Tá certo? Pode até ser que eu pague a ele à medida que ele me entregue o produto. Tá certo? Mas não são obrigações diferentes. É a mesma obrigação, só que segregada. Tá certo? Mas são coisas diferentes. É a mesma receita de maneira segregada. Mas não é uma obrigação diferente de uma da outra. Agora, se o cara tem colocado aqui no exemplo dele, que era um contrato só para ele desenvolver o produto e depois produzir o produto, e dizia, eu vou te pagar X pelo desenvolvimento e X reais pelo preço unitário do produto. Aí apenas a questão da produção, tá certo? O contrato em si, eu posso até dizer que ele tem uma obrigação de desempenho ao longo do tempo pela separação das quantidades, mas não são obrigações diferentes, tá certo? Ok? Ok. Esse aqui, ó, outro exemplo. Uma desenvolvedora de software celebra um contrato com o cliente para transferir uma licença. Opa, aí é um serviço. Eu vou transferir a licença. Executar o serviço de instalação é outra coisa. Fornecer atualização é outra coisa. Normalmente, você que compra software, é assim. Você vai lá e diz quanto é a licença? R$1.000. E para instalar, R$1.000. E as atualizações? Você vai me pagar 200 por mês, que aí eu vou ter da atualização. Nós, contadores, usamos software de contabilidade normalmente assim. Tá certo? Às vezes você não paga a instalação, que ele é auto-instalável, mas um software mais completo, você paga a instalação sim. Então, isso aí é um contrato de instalação e assistência técnica separadamente. Então, você tem no mesmo contrato muitas obrigações. São obrigações distintas. Tá certo? Ok? Agora, nós vamos falar da determinação do preço. Essa parte, para mim, ela é considerada mais difícil. Tá? Aparentemente, você pode dizer, não, é a mais fácil, o preço é o que está no contrato. Não é. Nem sempre. Até porque você tem preço variável, você pode ter restrição, você pode ter bônus, você pode ter uma série de coisas que influenciam no valor do preço da coisa. Então, a determinação do preço da transação deverão ser considerados os termos do contrato e práticas negociais usuais. Deverão ser considerados os termos do contrato e as práticas de negócio comum que você faz. O preço será o valor da contraprestação, a qual a entidade espera ter direito. Ou seja, o preço é o valor que você vai receber, aquilo que você espera que você tem direito. E não serão consideradas as quantias cobradas em nome de terceiros. Ou seja, se no meu negócio eu tenho um terceiro que vai receber por um serviço que ele vai prestar, tá certo? Apesar de estar no meu contrato, isso não é minha receita, isso é receita em nome de terceiros. E considerar valores fixos e variáveis ou ambos. Então, a contraprestação ela pode ser variável, com restrição ou com bonificação. Você tem um componente financeiro e uma contrapartida. Consigo ler. Bom, está aqui. Contraprestação, o componente de financiamento, a contraprestação não monetária e a contraprestação a pagar ao cliente. Pessoal, na determinação do preço, tem esses 4 elementos, tá certo? Que eles são considerados e eles ainda se subdividem. Então, essa parte da contraprestação variável é a que ela é mais detalhada. Então, vamos lá. O valor da contraprestação pode variar em razão de desconto, abatimento, restituição de crédito, concessão de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou qualquer coisa similar. Essa contraprestação prometida ela pode variar se o direito da entidade depender da ocorrência ou não de evento futuro. Por exemplo, o valor da contraprestação é variável se o produto for vendido com direito de retorno ou se o valor fixo for prometido como bônus. Então, ela é variável por isso. Então, na verdade, nem sempre aquele valor que está no contrato é exatamente o valor que vai ser a receita, o valor do contrato. Só um momentinho.
Fred, pega um cafezinho para mim, uma águazinha. Só pedindo uma águazinha aqui, pessoal, que eu estou falando, e a garganta está começando a encrencar. Bom, até aí tudo bem, né? O que seria o conceito? A contraprestação, ela pode variar em relação de tudo isso aí, aos descontos, abatimentos e bônus de uma maneira geral. Essa contraprestação variável, você... aqui, pessoal, vamos entrar... Certo? Entra um subjetivo muito forte. Quando você começa a ter que trabalhar com valores estimados, tá certo? Com estatísticas. Não é só aquilo exatamente aquilo que está escrito. A gente vê isso aqui de maneira muito forte, a questão da essência sobre a forma, que a gente estudou isso na faculdade e viu de maneira muito positiva isso, um grande ganho para a contabilidade. E o poder de você fazer essas avaliações, essas estimativas, avaliações estimativas de seus ativos e passivos. Neste momento aqui, na contraprestação variável, esse elemento subjetivo, ele entra muito forte, tá? Vamos ver. O valor esperado. O valor esperado é a soma dos valores ponderados em função de uma probabilidade de uma gama de possíveis valores da contraprestação. O valor esperado pode ser uma estimativa apropriada do valor da contraprestação variável, se a entidade tiver um grande número de contratos com características similares. Se você tem um produto que você vende todo dia, toda hora, aquele preço, aquela média de preço, é o valor esperado. Então, mesmo que ele varie um pouco para cima ou para baixo, mas o seu valor esperado é exatamente aquilo. Por exemplo, se você vai numa loja que vende eletrodomésticos, e ele está dizendo que vende uma geladeira por 1.199, tá? Quase 1.200. Aquele é o valor esperado, porque ele vai vender, normalmente ele tem 20 geladeiras, 30 geladeiras no seu estoque, e o valor que ele coloca para venda é o valor que ele espera receber, é a maior probabilidade é que ele venda dentro daquele preço que ele está estimando. E o valor mais provável? O valor é o único mais provável de uma gama de possíveis. Aí o negócio começa a complicar um pouco, porque o valor esperado é a gama dos possíveis. E o provável? É o único provável dentro desses possíveis, de valor de contraprestação, ou seja, o resultado único mais provável de um contrato. Então se você está botando lá a sua geladeira para vender por 1.199 e não vende, e você vende, digamos, só por 1.000, o valor mais provável é 1.000. E é aí que entra, é aí que você vai fazer de acordo com a história, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu negócio, é que você vai criar as estimativas necessárias para definir qual é a definição desse preço, dessa contraprestação, e aí aparecem as provisões, os descontos, as coisas. É aí que a coisa acontece. O valor mais provável pode ser uma estimativa apropriada do valor da contraprestação variável, se o contrato tiver apenas 2 possíveis resultados. Por exemplo, a entidade atingiu um bônus de desempenho ou não. Bom, vamos ao exemplo para ficar mais fácil. Então, só um momento. Pessoal, vocês estão achando esse assunto fácil ou complicado? Gostaria de ouvir aí. Não, tranquilo. Ah, que bom. Nós temos aqui, Jorge, uma opção de estudantes aqui, alunos, que poderiam também dizer o que estão achando. Sim. Enquanto eu tomo um cafezinho aí, podem falar que eu escuto. Fala que eu te escuto. Os estudantes estão calados. Está sendo bem interessante. Os universitários. Está sendo bem interessante ouvir de uma pessoa qualificada como o senhor esse tipo de assunto. Um grande ganho para a gente. Tá bom, muito obrigado. Bom, vamos lá, aos exemplos. A determinação do preço. Uma entidade celebra um contrato com o cliente para construir um ativo por R$1 milhão.
Além disso, os termos do contrato incluem uma penalidade de 100 mil se a construção não for concluída dentro de 3 meses, de uma data especificada do contrato. Então, o valor do contrato, R$1 milhão. E aí você diz, olha, você tem que me entregar, a partir da assinatura desse contrato, em 90 dias eu quero o meu ativo pronto. Se você não entregar, você vai ser multado em R$100 mil, ou seja, em 10% da coisa. Então, veja só, a minha contraprestação fixa é 900 e a variável 100. Por quê? Porque para eu receber esse 100, eu dependo de cumprir uma cláusula que está no contrato, que é uma cláusula variável. Então, essa contraprestação, ela poderá ou não ser recebida. Então, na verdade, ela não deve, tá certo, ser contabilizada de maneira junta, porque você pode incorrer nessa falha aos 90 dias, não conseguir entregar e não conseguir justificar o motivo e o seu contratante exercer o direito de lhe aplicar uma penalidade. A entidade deve restrição às estimativas da contraprestação variável. A entidade deve incluir no preço da transação a totalidade ou parte do valor da contraprestação variável, somente na medida em que for altamente provável que uma reversão significativa do valor das receitas acumuladas reconhecidas não deva ocorrer, quando a incerteza associada à contraprestação variável for subsequentemente resolvida. Então, veja só, a entidade deve incluir no preço da transação a totalidade ou parte, tá certo? Da contraprestação, somente na medida em que for provável, altamente provável, que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas não deva ocorrer. Ou seja, você só vai reconhecer aquele 100 se você tiver certeza que você vai cumprir os 90 dias. Senão, você não deve reconhecer. Tá certo? Quando a incerteza associada à contraprestação ela for resolvida. Se você acha que não vai conseguir cumprir, você não deve contabilizar os 100. Tá certo? Isso só vai acontecer se você cumprir ou se você tiver uma certeza que seja altamente provável que isso não aconteça, ou seja, que a penalidade não vá acontecer em cima do seu contrato. A entidade deve considerar tanto a probabilidade quanto a magnitude dessas reversões. É claro, aí você, no decorrer do desenvolvimento do contrato, é que você vai saber o que foi que aconteceu. Pode ser que você atrase, tá, por um motivo de força maior. E aí o seu contrato, a penalidade, ela não é exercida. Então, o contratante entende e não exerce. Então, se há isso, você, como é que se diz? Você reconhece. Mas se é provável que você vá ser penalizado, você deve separar. Ao final de cada período de relatório, a entidade deve atualizar o preço da transação do valor estimado. O relatório, pessoal, que ele fala aqui, é o balanço, tá? É a demonstração contábil. Se você faz demonstração contábil anualmente, essa revisão é anual. Mas se você é uma empresa, por exemplo, listada na Bolsa, que faz a cada trimestre, a cada relatório, você deve atualizar o preço dessa transação. Ou seja, você tem que avaliar se as parcelas fixas e variáveis estão devidamente equilibradas dentro do contratado. Ok? Passivo de restituição. Olha que nome bacana esse aí. Faz parte da determinação do preço. Mas como um passivo faz parte da determinação do preço? A entidade deve reconhecer o passivo de restituição se receber a contraprestação do cliente e esperar restituir a sua totalidade ou parte dessa contraprestação. Conrado, aqui é o exemplo claro daquele que eu falei do carro. Tá certo? Se eu não fizer as minhas revisões, eu vou ter direito a receber de volta? Se eu tiver, veja só, isso é um passivo de restituição. No exemplo que você deu,
que no seu contrato dizia que o cara não ia restituir, aquilo vira receita e acabou, tá certo? Mas quando o contrato ele é possível restituir, você tem que considerar isso aí. Outro exemplo, as companhias aéreas. Você compra a passagem de avião hoje, vai voar em novembro. Existe uma possibilidade de você não voar e ela ter que restituir parte do dinheiro. Ela te cobra uma multa, mas ela te paga uma parte. A parte que ela tem que devolver, isso é um passivo de restituição. A parte que ela não devolve, é uma multa que ela lhe cobra, aquilo não é passivo de distribuição, de restituição, perdão. Isso é interessante porque como é que você vai fazer? Como é que você vai contabilizar? Jorge, a cada passagem que eu fizer, eu vou contabilizar quanto? Ora, é aí que entra a estimativa. Ele se sabe, de maneira do estudo do passado, que percentualmente X% das pessoas que compram passagens aéreas a prazo, hoje para viajar em novembro, X% não voam e pedem a restituição do dinheiro. E X% eu vou devolver um valor X. Então, isso é baseado em estatística e é baseado na estimativa. É aí que entra, é onde fica mais complexo. É fazer isso aí. Como é que você vai chegar a este número? São estudos estatísticos, não tem jeito. É onde entra o poder que a contabilidade tem de fazer essa estimativa e essa avaliação, para poder contabilizar, no caso, passivo de restituição. Então, ele deve ser, claro, que nem depreciação, é que nem PCLD. Periodicamente, você tem que fazer aquele estudo e fazer a contabilização dessa provisão. Imagine nesse período de pandemia, hein, professor Jorge? Foi pro saco. Foi pro saco. Viu? Muita coisa aí. Porque aconteceu ao contrário. Quem tinha as passagens compradas e não voou, essas pessoas não serão penalizadas. A companhia vai devolver integralmente, né? Sem cobrar a multa. Outra prestação variável ainda. Pois estão me cobrando multa. Oi? Porque você não voou? Pois a companhia me cobrou multa. Sim, porque eu cancelei por conta da pandemia e eles estão me cobrando multa. Mas não, viu? Inclusive, você ganha isso aí, se você questionar judicialmente, nas pequenas causas. Se você cancelou... Oi? O que eu vi foi que muitas pessoas reagendaram e não teve multa por reagendar a viagem, por adiar. Inclusive, em momentos de feriado, onde o valor da passagem está mais alto, né? Eles puderam reagendar com o mesmo preço. Eu não vi muita gente falando da multa, né? Porque a maioria escolheu a opção de reagendar. De reagendar. É verdade. Mas assim, veja só, se você atrapalha, as pessoas, quando tem algum percalço na aviação, normalmente eles indenizam, se você entra, eles fazem acordo, fazem qualquer coisa. Eu tenho viajado bastante e tenho visto muito, Conrado deve ter visto também. Hoje, Conrado, a gente está na fila do embarque e normalmente chega alguém da companhia oferecendo um valor em dinheiro para você desistir. Você já viu isso? Eu vi várias vezes. Quando tem overbook, né? Hoje é permitido, antigamente no Brasil não permitia. As companhias faziam de maneira inadequada. Hoje é permitido. Aí o cara chega lá na fila e diz: quem quer R$500 para viajar amanhã? Quem quer 800? Dependendo da confusão, eles vendem até R$1.000. Aí eles pagam R$1.000 para você viajar no outro dia. Aí lhe dão a hospedagem, fazem todo aquele trâmite de quem não viaja. E ainda lhe paga em espécie. Vi várias vezes isso lá em Brasília. Tá? Então, mas os negócios vão mudando. O interessante é que você tem uma norma que ela prevê uma série de situações. Se você consegue encaixar nesses 5 passos, você consegue definir bem a receita. Bom, por exemplo, no início do mês, uma empresa entra
em 100 contratos com clientes. Cada contrato inclui a venda de um produto por R$ 100. Ou seja, 100 vezes 100 é igual a 10 mil. O dinheiro é recebido quando o controle de um produto é transferido. A prática comercial habitual da empresa é permitir que um cliente devolva qualquer produto não utilizado, ou seja novo, no prazo de 30 dias e receba o reembolso total. Este tipo de transação, pessoal, hoje está muito comum. Você recebe, se você não gostar, devolve. Tem um prazo. O custo de cada produto é R$ 60. A empresa avalia a carteira de maneira conjunta, ou seja, ela avalia os 100 contratos do mês. O contrato permite que o cliente devolva. Rapaz, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Eu não consigo. Conrado, tem uma. Vamos lá, Jorge. Não, ele tem uma barrazinha aqui que fica interrompendo uma pequena parte da leitura. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho da letra. E ele aparece. Agora. Eu já vou comentar, peraí. O aviso de compartilhamento, né? Da tela. Ele tá. Eu posso ocultar. Será que eu posso? Mas eu tô medo de ocultar e ele bagunçar o esquema aqui. Oculta, cara, não tem erro, não. Bora ver. Deu. Pronto. Foi bom. Bom, ele estava em. Aumenta de novo o tamanho da. Eu vou tentar aqui. Pronto. Bom, como o contrato permite que o cliente devolva, a contraprestação do cliente ele é variável. Então, se você tem esse tipo de permissão, o seu negócio ele tem uma variação. Então, ele é considerado variável. Para estimar a contraprestação variável, a qual a empresa terá direito, a entidade decide usar o método do valor esperado, porque é o método que a entidade espera para melhor prever o valor da contraprestação, a qual terá direito. Usando esse método, veja só como seria a contabilização. Esse exemplo aqui, ele fez uma contabilização só, mas ele poderia ter feito em duas. Eu vou tentar explicar de maneira separada, que fica mais fácil você visualizar. Então, veja só. Pela venda, debitou 10 mil no caixa, tá certo? E seria o crédito de 9.700 e o passivo de restituição de 300. Então, fecha 9.700 com 300, dá 10 mil, ele fecha lá com 10 mil no caixa. E o custo do produto vendido, ele fez, olha só, 60 vezes 97. Por que 97? É porque ele estimou que 3 irão devolver, tá? E o direito de recuperação dos produtos, os 3 vezes 60. Então, na verdade, você tem, ao invés de 100 vezes 3, você tem 97 vezes 60 e 3 vezes 60. Ele faz de maneira separada, que somando isso aí, dá exatamente os 6 mil, que é a baixa do estoque. Então, ele, como sabe que vai haver nos 100 itens que ele vendeu, 3 vão devolver, ele já contabiliza, tá certo? Já contabiliza como direito de recuperação dos produtos. E não lá no custo. Porque ele espera que isso aconteça. Se não acontecer, ele reverte para o custo. Está claro esse lançamento aí? Apesar de estar misturado, mas acho que sim. Se não tiver, pessoal, fala aí que eu repito. Ô, Jorge, Bem, é só uma pergunta, porque a reunião está com a previsão de 1h30. Nós já estamos com 1h15. Dá para terminar dentro do prazo? vou correr aqui. Vamos lá. Ok. Bom, aqui é mais um exemplo, não precisa passar do exemplo. Então vamos. Aqui só são exemplos, tá? Alteração do preço da transação.
Após o início do contrato, o preço da transação pode mudar por várias razões, incluindo a solução de eventos incertos ou outras alterações nas circunstâncias que alterem o valor da contraprestação, a qual a entidade espera ter direito em troca dos bens ou serviços. Olha, é muito comum em contratos de serviço você poder mudar a sua transação. Você pode incluir mais coisas, você pode diminuir o serviço, e isso faz com que o preço mude. A entidade deve alocar essas obrigações de desempenho do contrato quaisquer alterações subsequentes no preço da transação. Os valores alocados à obrigação de desempenho satisfeita devem ser reconhecidos ou como receita, ou como redução da receita no período em que o preço pode mudar. Então, se você contratou, digamos, para fazer os móveis, 5 ambientes, R$10.000, e no meio do caminho você resolveu alterar mais um ambiente, digamos, para mais R$2.000, você vai contabilizar na sequência que fizer. Mas se você resolver diminuir dos 5 ambientes para 3 ambientes, você já deve logo deduzir da receita contratada e já reconhecer essa mudança, tá certo? Essa alteração no preço da transação. Mas eu estou apanhando aqui, professor. A gente não passa. Ao determinar o preço, a componentes de financiamento. Aqui é um outro elemento, pessoal, dentro dessa determinação de preço. O financiamento, isso hoje é muito comum. Veja só, quando você compra uma coisa a prazo, aquela coisa a prazo, normalmente, ela tem um componente de financiamento dentro. Não existe venda a prazo sem juros, tá? Isso é apenas um jargão comercial. Então, ao determinar o preço da transação, a entidade deve ajustar o valor prometido da contraprestação para refletir os efeitos do valor do dinheiro no tempo. Ou seja, efeito do dinheiro do valor no tempo são juros. Se a época dos pagamentos pactuada pelas partes do contrato, expressa ou implicitamente, fornecer ao cliente ou à entidade um benefício significativo de financiamento da transferência dos bens. Então, é aquela história. Valor à vista, R$800. Valor a prazo, 10 parcelas de 100 sem juros. Não é sem juros. Na verdade, existe um componente de R$200 de juros, porque essa diferença entre o valor a prazo e o valor à vista são juros. Tá? A entidade deve apresentar os efeitos, a receita de juros separadamente, lá nos contratos e na contabilização. Exemplo, eu tenho a mesma coisa em 3 cenários. O pagamento, em cenário 1, o pagamento será efetuado em 12 parcelas iguais, sem juros. A taxa de juros do mercado é de 10% ao ano. Cenário 2, 2 opções, pagar 11.000 à vista, é o mesmo negócio, tá? A venda de um produto por 11.000. Ou em X7, ou 12.100 em X8. Ou cenário 3, pagar em dezembro de X7, se pagar antes de 31 de dezembro, ele tem um desconto de 5%. Então, M possui uma forte expectativa de receber, com base no histórico, cliente, vai pagar antes de 31 de dezembro. Então, qual é o valor que eu devo reconhecer como receita? É o 11.000? É o 12.000? Vamos lá. Eu devo reconhecer o seguinte: 10.450, que é, na verdade, os 5% que eu daria caso o cara pague antes do dia 31 de dezembro. Esta é a taxa de juros. Ah, mas lá tem 10%. Não, mas não é 10%. Na verdade, apesar do mercado estar praticando 10%, você pratica 5%. Então, seria 10.450 no primeiro cenário e receita de juros 550. No segundo cenário, 11.000, normal. E no terceiro cenário, seria à vista, 10.450 como receita sem juros, porque você já deu o desconto. Contraprestação não monetária. Isso aqui é quando você faz, dentro do seu negócio, você dá um bem, por exemplo. Você dá um bem, aquele bem, ele tem que entrar na sua receita pelo valor justo. Isso é importante. Qual é o valor justo? O conceito de valor justo é o valor que as partes fazem num negócio sem pressão. Esse é o conceito mais simplesinho,
que ele é eficiente, esse conceito. Conceito de valor justo. Negócio feito entre duas pessoas, sem pressão. Você fez livremente. Este é o valor justo. Então, quando no seu negócio tem uma parcela não monetária, ele deve ser reconhecido na receita como pelo valor justo da coisa. Contraprestação a pagar do cliente. Ao cliente. Às vezes acontece que você tem uma obrigação, se você vai, você tem que pagar o seu cliente também. Quer ver o caso? Você faz uma grande venda, eu vou vender 15 milhões de reais, que é o exemplo aqui. Uma fábrica de bens de consumo fechou um contrato, digamos, com o Extra, para vender 15 milhões de reais durante o ano. Só que o Extra exigiu que ele fizesse um pagamento antecipado de 1,5 milhão para que ele pudesse comprar os 15 milhões. Olha só. Isso acontece muito em supermercado, para você ter adaptação de prateleiras. Aqui até o exemplo dele, ele diz isso. Você vai fazer adaptação da sua prateleira, dos seus lugares, para expor o produto do cara que vai faturar 15 milhões. Mas para isso você tem que me dar 1,5 milhão, e normalmente isso vem em forma de bônus. Tá? Então, isto aí que você está dando, ele é um redutor da sua receita. Tá certo? Então, ele deve ser tratado como um desconto. Ele não é despesa sua. Na verdade, ele é uma redução da sua receita. Então, a sua receita, digamos que iria ser, no primeiro mês, 2 milhões, você lá já tira logo os 10%. Seria 1,8 milhão. Então, essa é a contraprestação a pagar. Bom, indo para o quarto item, e já chegando próximo do fim, acho que ainda tem uns 5 minutinhos, né, Conrado? Tem sim. A alocação do preço à obrigação do desempenho. A entidade deve alocar o preço da transação a cada obrigação de desempenho. Lógico, se você, dentro do seu contrato, você tem mais de um item, um é entregar o carro, o outro é fazer o serviço da revisão, você tem que alocar esses preços, esses valores, a cada obrigação que você tem. Então, você divide o valor e contabiliza em receitas diferentes e aloca este preço da transação em contas diferentes, em contas distintas. É basicamente isso. Por exemplo, você vai no supermercado e compra a cesta básica. Você já viu quando compra a cesta básica? Quando você passa lá, o cara bota a cesta básica, a maquininha do cara lá, ele emite produto por produto, faz até automático, ele dá o código da cesta básica e no supermercado ele sai botando arroz, feijão, não sei o que, ele não tem um item cesta básica, ele é apenas um combo e ele faz isso aí, a alocação do preço, a obrigação de cada desempenho. Se na cesta básica tem 2 kg de arroz, 2 kg de feijão e 2 kg de farinha, ele tem a obrigação de lhe entregar 2 kg de arroz, 2 kg de feijão e 2 kg de farinha. A obrigação de desempenho por produto. E tem que ser contabilizado dessa maneira. Bom, apenas complementando, e por fim, a satisfação da obrigação do desempenho. Você deve reconhecer a receita à medida que desempenhar, à medida que ficar satisfeito com o seu contrato, você entregou o que você vendeu, ou um produto ou um serviço, e você reconhece a receita. À medida que você transfere o controle do ativo ou do serviço momentâneo, daquilo, é que você reconhece a receita. 3 critérios para definir ocorrem ao longo do tempo. Ou seja, você tem que fazer, se a coisa é feita a prazo, ao longo do tempo, você tem que ir reconhecendo ao longo do tempo. Ele não ensina um momento único, mas sim dentro de uma linha, se a coisa for assim. Se for uma transação rápida, pegou aqui e entregou, é ali que acontece a satisfação. O cliente, aí você tem que ter essas 3 condições, simultâneas ou não. Recebe e consome os benefícios? Sim. Então, ok. Ou o desempenho da entidade cria ou melhora um ativo pelo cliente? Sim. Ok. Então, reconhece. Se o desempenho não cria ativo ou uso alternativo, mas você tem o direito executável da coisa, ele ainda não criou um ativo total, mas você já tem o direito daquilo, uma obra, por exemplo, em andamento, sim, você já vai reconhecendo. Se não tiver essas condições, você vai
conhecer essa receita em um momento específico do tempo. Bom, e aqui só exemplos. Pessoal, basicamente é tudo. A satisfação, exemplos, por exemplo, você consome simultaneamente serviço de limpeza, processamento de dados, contabilidade, tudo mais. Cria ou melhora o ativo do cliente, reforma. Então, você contrata uma reforma, uma construção. Então, você melhorou o ativo do cliente. Não cria ativo, exemplo, a construção de um item específico por etapa, tá certo? Você ainda não criou o ativo total, mas, à medida em que a coisa vai acontecendo de acordo com o contrato, você vai reconhecendo. Bom, o tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer, tá certo, a todos vocês. Estou à disposição aqui no Piauí. O Conrado aí tem meus contatos. E, Conrado, por favor, pode passar o meu contato para o pessoal, caso alguém queira fazer uma... Tem alguma dúvida? O momento aqui já está... Eu estou vendo que tem 2 minutos, parece. Mas é assim, eu fico muito à disposição. Jorge, Tá? para terminar a tua apresentação, quanto tempo você acha que precisava mais? A apresentação, o conteúdo é todo esse. Eu concluí todo, tá? Ah, tá. Eu não faltou nada do conteúdo. Eu poderia ter falado mais. Tudo Só bem. isso. Não, é porque se ainda tivesse mais alguma coisa, dava para ter mais uns 5 minutos, mas tudo bem. Naqueles avisos do curso, tem lá teu endereço, mas eu vou colocar novamente para quem tiver interesse. Você falou também que tinha um videozinho para passar, se quiser passar, dá tempo, não é muito longo não, é? Não, mas é uns 3 minutos. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pessoal, eu trabalho com auditoria há 30 anos, vou apenas falar um pouco de mim, tá? E eu estou até, não sei se vocês estão aí, essa é a nossa empresa de auditoria. Então, por gentileza, se alguém puder nos seguir, acho que está acabando, Conrado, aqui a... Alô? Pode falar. A PKF, nós temos nossas redes sociais, temos LinkedIn, nós temos todas as redes, tá? Estamos disponível para conversar com os colegas. Eu, pessoalmente, gosto muito de conversar, não tenho problema nenhum com relação a isso. E trabalhamos com a área de auditoria e negócios, como um todo, tá? O nosso business é esse. Consultorias e auditorias como um todo. A PKF é uma firma internacional de auditoria que ela está presente em 150 países e aqui no Brasil nós temos escritórios em São Paulo, no Rio e em Teresina. Então nós somos 5 sócios e somos experientes. Eu sou o mais velho, talvez não o mais experiente, mas o mais velho com certeza. Mas eu já trabalho com auditoria há 30 anos, o Conrado eu conheço há uns 10 anos, né, Conrado? Mais ou menos? Mais o Conrado ou menos. é mais que eu, e é muito, viu? Mas assim, e nós somos uma empresa média, mas é uma empresa muito, muito sólida no sentido de conceitos, metodologia. Nossa metodologia, ela é uma metodologia que é utilizada no mundo inteiro, tá, por nossas firmas. É uma firma inglesa. Eu gosto muito do que eu faço e foi uma associação que nós fizemos. Eu tinha uma empresa local em Teresina chamada Seculares e eu fiz essa opção de me associar a essa empresa porque ela tem um padrão de qualidade muito interessante, muito bom. E eu fico muito satisfeito de falar da PKF, porque era um sonho que eu tinha em participar de uma firma internacional de auditoria. Então, nós estamos à disposição aqui em Teresina, ou no Rio, ou em São Paulo, onde vocês quiserem, para conversar, para tirar dúvida, para prestar serviço, como queiram. Basicamente é isso. Aí, Conrado, se você puder depois me dar o contato do pessoal, eu mando o vídeo para todo mundo, tá? Eu posso mandar para você, você pode mandar que eu boto no grupo de estudos técnicos. Se você quiser, eu posso lhe adicionar nesse grupo. Toda semana a gente tem uma reunião temática, da qual você pode participar, como todos aqui estão participando. A gente anuncia com antecedência. Seria um prazer. Então, seria um prazer. Eu vou lhe adicionar. Eu vi que participaram algumas 17 pessoas, né? Eu gostei da participação. Não, foi boa. Teve 22 pessoas simultaneamente e no todo passaram 33 pessoas por aqui. Eu estou vendo aqui uma colega aqui do Piauí, a Sárvia Machado, uma colega, estou vendo aqui ela no...
A Sávia é uma colega que trabalhou comigo há muitos anos, está aí no mercado também. Professor Jorge, se possível, também envie a sua apresentação, esse arquivo, que Sim. é muito interessante, muito importante. Gostei, Sim. excelente. Eu vou enviar para o Conrado e ele faz isso para vocês. Eu vou colocar você no grupo e você já posta tudo lá no grupo mesmo. Então pronto. Será um prazer. Tá bom. Tá, pessoal, eu consegui aqui mais 5 minutos, já está quase acabando, porque como eu sou assinante do Meet, ele me concede apenas 1h30, mas já está com 1h33, eu ainda tenho 2 minutos. É o suficiente só para agradecer a todos que aqui estiveram, principalmente os estudantes, os coordenadores de cursos, os profissionais que dedicaram aí 1h30 do seu tempo para ouvir aqui a exposição do Jorge, que, por sinal, Jorge, foi das melhores lives que nós fizemos, você está de parabéns. Muito obrigado. Porque não só conseguiu reter todo o pessoal durante todo esse tempo, como aqui no bate-papo, os comentários também estão sendo muito positivos a respeito da sua apresentação. E a porta já fica aberta para quando você quiser voltar novamente. Aliás, eu estou trabalhando aqui, eu estou finalizando uma live que eu vou chamar os colegas contadores, tá certo? Também numa live privada, e aí eu vou incluir o pessoal do grupo, tá? Tá certo. A gente faz isso pelo Zoom. Em breve deve ser dia 20, eu já estou com a data, mais ou menos. Nós vamos falar sobre os impactos da Covid. Oi? Inclusive, fazer uma parceria também com o professor Fernando, que está aqui, que ele tem um canal no YouTube, e aí pode disponibilizar para todo mundo que quiser assistir, sem estar conectado aqui no Zoom ou no Google Meet, como a gente está, o Meet Classroom, que a gente está agora. Certo. Mas é mais fácil. Mas eu estou apressando aqui com medo da ligação ser encerrada. Então, Jorge, te agradecer muito pela sua disponibilidade e deixar a porta aberta, como eu estava falando, para outros eventos como esse, e também participar como colaborador nas outras que a gente vai iniciar. Na próxima semana eu já vou agendar uma nova live para a gente discutir um outro tema, um outro assunto, e as normas que entram em audiência pública também entrarão aqui na nossa discussão, e você vai nos ajudar bastante, porque... Olha, eu estou vendo a Dorinha aqui, acabei de ver, agora que eu estou vendo as pessoas, tá? Aqui do Piauí, o pessoal do Piauí prestigiando aí. Tá? Eu estava olhando aqui para ela e tentando me lembrar de onde era. Mas pronto, a Dorinha lá do Hospital São Marcos. Tá? A Sávia, eu estou vendo aqui o S dela aqui também. Que bom, muito obrigado, pessoal. E se você clicar nesse bate-papo aí, você vai ver os comentários das pessoas né? Elogiando bastante, tá bom? Então, mais uma vez, Jorge, obrigado aí pela sua colaboração, obrigado a todos os que estavam presentes, e avisem aos colegas de vocês que a gente tem isso toda semana, a gente bota a informação com antecedência, e daqui a pouco eu vou botar a gravação dessa live aqui na nossa... Meu amigo Conrado, você não sabe, eu mandei para o conselho daqui do Piauí, aí disseram assim para mim, vamos fazer um no Piauí. Eu digo, vamos, é só me chamar, na hora que chamarem a gente faz. É porque o Maranhão primeiro, eu digo, porque o Maranhão me chamou primeiro, tá certo? Então, o pessoal ficou com ciúme, viu? Mas tudo bem, eu gostei. Está trocando experiências, né? Não, no final da história eu gostei do ciúme, porque o pessoal às vezes diz assim, você é um cara tão qualificado, por que você não dá um curso aqui? Porque você não me chama. Tá certo? Logo, eu também sou um cara ocupado, eu sou um auditor, eu vivo correndo. Então, isso aqui tem que ser uma coisa programada, não pode ser uma coisa feita de maneira muito atabalhoada, porque senão, um tema como esse, eu tive que me preparar, não tem jeito. Eu tive que estudar todo esse material, por mais que eu saiba do dia a dia, mas se você não estudar, você termina se atrapalhando, porque o tema, ele não é um tema fácil demais, tá certo? É um tema que requer, as pessoas têm muita atenção com relação a ele, as pessoas têm interesse, então merece sim que seja uma coisa bem feita. Tá certo, pois vamos dar prosseguimento disso, que esse grupo só tende a crescer. Eu quero destacar também aqui a presença do Fernando, que é um companheiro nosso aí. Professor Fernando, já
de longas Estou vendo ele datas. aqui. Nossa coordenadora da Unibalsas, que esteve aqui presente, eu acho que, não sei se ela ainda está conectada. Não, a professora Patrícia. Patrícia, talvez tenha... Possani. Tenha se desligado, e todos os aqui presentes, principalmente os estudantes. Tem minha aluna aqui que está com o nome de Alisson, mas é Elaine, e sempre participa das nossas lives, é uma figura presente aqui em todas elas. E desejar a todos um bom aprendizado. Até a próxima semana, e mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para todos, pessoal. Foi um prazer. Aí contem comigo. Um abraço a todos. Um abraço, professor Jorge. Um abraço, professor Fernando. Tudo bom.